Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Isso, então nós vamos falar sobre esse assunto. Até deixei meu celular para lá, mas não tem problema não. Então, qual é a diferença entre essas duas situações? Então, o nanismo, ele é um termo genérico, né? E é um termo técnico utilizado para definir um homem abaixo de 1,40 m, de 140 centímetros, ou uma mulher abaixo de 1,35 m. Então, é um termo genérico, pode ter aí várias condições genéticas, patologias que levam a esta estatura. Então, o nanismo é uma definição mais pela altura. Entendi. E as Obrigada, doenças do Davi. crescimento, né, os distúrbios do crescimento, a gente chama também de baixa estatura, são condições que atrapalham o crescimento e que levam a esse intervalo aí, né, entre o nanismo e a baixa estatura. A gente define no Brasil, isso varia em termos de população para população, né, mas no Brasil, uma mulher abaixo de 1,52 m e um homem abaixo de 1,62 m. É considerado a baixa estatura. Sim. Então, e a gente aí, teria... só a questão, a caracterização do nanismo é essa metragem que você disse, Isso. 1,40 para o homem, 1,35 para as para as mulheres. Então, acima disso, entre 1,40 para o homem e 1,62, ele está numa baixa estatura. Baixa estatura. Sim, e aí tem várias causas, né? Quais são essas causas? Várias causas. A primeira diferenciação que tem que fazer é entre as causas genéticas e que geralmente tem uma baixa estatura desproporcional, em que a pessoa tem um tronco um pouco maior que os membros. E aí, geralmente, reflete um problema ósseo e de origem genética, né? A doença, como a gente mais ouve falar na sociedade, né? Os anões, o clássico que é mais conhecido, a doença mais comum é a acondroplasia. É uma alteração genética da placa de crescimento. Então, não se desenvolve a placa de crescimento. E aí tem formas parciais, como a hipocondroplasia, as displasias ósseas, e aí é um mundo, né? Eu tenho uns 3 livros só dessas condições genéticas e cada dia são descobertos novos genes com essa questão do genoma, novas mutações. E, em geral, as displasias ósseas desproporcionais, elas, na maioria dos casos, elas não têm um tratamento medicamentoso. Né? Eles têm que fazer um acompanhamento para ver se tem algum problema em outros órgãos, como que está a parte cardíaca, a parte renal. Que às vezes tudo é afetado. Isso. Não tudo de uma vez, mas... Pode aparecer problemas mais tardios, né? tardios. E uma questão clássica também é que o maior cuidado dos ortopedistas, dos neurologistas, cirurgiões de coluna, é porque podem ter alterações na coluna que vão pressionar a medula. Então, o maior cuidado com essas pessoas é mesmo fazer uma avaliação da coluna, existe alguma compressão de medula que poderia causar uma dor, uma paralisia. Antigamente tinha muitas alterações cervicais, que se comprimia a coluna cervical é perigoso, mas hoje em dia é feito o diagnóstico na infância e já tem esse acompanhamento, alguma cirurgia corretiva. Ok. E já as causas de baixa estatura, tem vários tipos de abordagem. Então, uma criança que não cresce bem e que tem uma baixa estatura proporcionada. Então, você não tem ali uma alteração óssea. A primeira coisa é ver como está a saúde geral da criança. Então, o pediatra vai ser o melhor médico para fazer essa abordagem, nem é o endocrinologista. Então, o pediatra que acompanha aquela criança naquelas consultas da puericultura, do primeiro ano de vida, vai medir a criança, pesar, olhar a circunferência abdominal, a circunferência cefálica, né? Do crânio, é muito importante porque tem o crescimento do cérebro também. Se a criança está crescendo pouco, a primeira causa a pesquisar são problemas alimentares, uma dificuldade no aleitamento. Aí entram as doenças propriamente ditas, a asma, por exemplo, as bronquiolites, os resfriados, todas essas doenças podem prejudicar o crescimento. Até no final, depois que o pediatra já afastou todas essas causas, que seria um problema de saúde da criança, um problema alimentar, ele entra na parte hormonal propriamente dita. E aí nós temos o nanismo hipofisário, que seria a deficiência de hormônio de crescimento, que é um quadro raro. O SUS é um tratamento caríssimo, porque se o paciente não tratar, ele ficaria numa condição de nanismo. E aí é uma coisa quase mágica, né, nos avanços da medicina, que é um paciente que teria 1,20 m, 1,30 m, e com tratamento, eu tenho um paciente recentemente terminou o tratamento com 1,80 m. Mesmo? Olha, porque era uma deficiência de hormônio de crescimento. Aí é mais fácil e aí fez a reposição do hormônio de crescimento. É um medicamento que custa em torno de R$5.000 por mês.
Meu Deus. É usado aí por 5 a 10 anos e hoje é um tratamento que é custeado pelo SUS, desde que se faça a comprovação da deficiência de hormônio de crescimento, que é diferente da acondroplasia, né? Que é esse nanismo que a gente fala ósseo, que não tem essa resposta a esse tratamento. Sim, ok. Bom, existem muitos mitos, né, em relação ao nanismo, as pessoas têm muitas curiosidades. A gente tem o Fernando aqui no estúdio, daqui a pouco a gente vai conversar com o Fernando sobre essas dificuldades, sobre esses preconceitos, mitos que rodeiam aí o mundo dos anões, como o doutor disse aqui pra gente. Que a gente fala nanismo ali, o Fernando. Olha lá, Fernando, você tá bonito lá, ó. E a gente tem a psicóloga que vai conversar com a gente também daqui a pouquinho. As pessoas acham que ele é uma criança, né, muitas vezes, que ele não dá conta de trabalhar e tem muitos mitos. Mas as pessoas, e eu vou conversar sobre isso com eles daqui a pouco, mas a genética, o que diz a genética? As pessoas acham assim, que todo pai e mãe vai ter um filho também com nanismo, todo pai e mãe que tem o nanismo, ou se uma pessoa se casar com alguém que tem nanismo, ele vai ter. Como é que funciona a genética nesse caso do nanismo? Em primeiro lugar, falar que o nanismo, né, quem tem a acondroplasia ou a hipocondroplasia, usando um termo mais que é o nome da condição mesmo, né, mas o nanismo ele vai ter uma vida normal com adaptações especiais de acessibilidade, principalmente. Ele vai ter que ter condições adaptadas na altura, para transporte, para utensílios domésticos, né? Para condições para estudar. Mas são pessoas que têm uma vida completamente normal, feliz, podem ter interação social, estudo, inclusive se relacionar, né? Ter um relacionamento afetivo. A condição genética ela é mais complexa, não é uma herança simples e não é 100% de certeza. É lógico, um casal normal, com altura normal, pode ter um filho acondroplásico. Então, um casal de altura normal, se eles têm esse traço genético, eles podem ter um filho com essa mutação. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem essa mutação, uma acondroplasia, ele pode pode ter um relacionamento com uma mulher com uma estatura normal, não necessariamente o filho vai ter essa alteração. Né? Então, depende de uma condição genética, e aí não dá para a gente falar em uma chance específica, igual algumas doenças têm 25%, 50%, porque, na verdade, é um grupo muito heterogêneo de doenças, né? São várias doenças que estão envolvidas ali. Para cada tipo de mutação, vai ter um risco genético. Não tem como fazer essa estatística aí. Doutor Cristiano, todo pai, toda mãe fica preocupado quando o filho parece que não está crescendo tanto, e aí vem um e fala, você tem que dormir cedo, o outro fala, você tem que dormir no escuro, você tem que comer mais. Os avós amam, acho que hoje em dia os avós mais jovens, eles estão mais modernos, né? Mas os avós da minha época, né, eles querem... Menino tem que ser gordo, né? Tem que ser forte para dizer que ele está saudável. E aí, o que realmente influencia? O DNA, o tipo de alimentação, o tipo de atividade física, as horas de sono, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da criança? O principal determinante da estatura de uma criança é a estatura familiar, né? Principalmente a dos pais, também os avós, bisavós, tataravós, então vem nessa linhagem aí, através dos tios, a gente tem um pouco do reflexo disso também, tios e primos. Então, o principal determinante é a genética, né? Pais pequenos vão ter filhos pequenos. Agora, muitas vezes tem um casal muito heterogêneo, um pai muito alto, a mãe muito baixa, então a gente perde esse parâmetro, seria uma média ali. E nas condições de saúde, um pai que nota, uma mãe que nota mais, né? Mãe é mais observadora, que nota que a criança não está crescendo bem, o primeiro passo é procurar o pediatra mesmo, rever a alimentação. Não tem nenhum alimento que estimule o crescimento, mas a gente tem que as frutas, as verduras, as proteínas de uma forma adequada, leite, queijo, iogurte, as carnes, principalmente as carnes magras, elas promovem um crescimento melhor. E os alimentos artificiais, refrigerantes, prejudicam o crescimento. Biscoito recheado, alimentos gordurosos e alimentos, principalmente os artificiais. Em relação ao sono, não tem uma coisa antiga que põe o menino para dormir 6, 7 horas, nem é a nossa vida hoje em dia, a nossa vida é mais noturna. É verdade. Mas hoje, um horário saudável para uma criança dormir entre 9 e 9 e meia, ele consegue terminar as novelinhas infantis da noite ali e ainda ter uma quantidade de sono adequado, 8, 9 horas para uma fase de crescimento, está adequado. E fundamental a criança não ser sedentária.
Então, hoje, com a questão dos tablets, celulares, essa luz artificial à noite bloqueia o centro do crescimento no cérebro. Então, isso é muito no máximo, uma sério. televisão de longe, volume baixo e terminando ali, próximo do horário de dormir. Mas não mexer em celular, tablet, computador à noite, nesta fase de crescimento. E ter uma atividade física. A atividade física é importante para estimular todo esse circuito do crescimento. Então, aí são medidas saudáveis, né? Dormir cedo, alimentar bem, comidas naturais, que vão promover um crescimento bem. Está fora disso, né? E respeitando a genética do indivíduo. Está fora disso, deve procurar o pediatra que vai saber encaminhar para um ortopedista, se for uma baixa estatura desproporcional, com um risco de nanismo, ou para o endocrinologista, se for um problema hormonal. Ok. Bom, o nanismo tem como se detectar no ultrassom, no ventre já ou não? Tem que esperar nascer para depois observar esses primeiros anos? Os casos mais graves, sim. Os casos mais graves pode ser notado uma desproporção crânio, torácico e entre os membros, e que pode ser já suspeitado ao ultrassom e já fazer o diagnóstico nos primeiros dias, primeiros meses de vida. Mas na acondroplasia e nas displasias, pode passar batido, não ver nenhuma alteração ao ultrassom, porque só com o crescimento, pode ser que no período pré-natal cresceu normal, e durante o crescimento é que vai notar essa distorção do crescimento dos membros, né? Ok. No caso da dificuldade de crescer, como você citou antes, que não é o nanismo, é outro caso, em todos os casos, ou para todos os casos, existe um tratamento ou não? Dependendo daqueles gráficos que vocês fazem, daquelas curvas ali, de acordo com o pai, a mãe, etc. Ele fala, não, ela não vai ser alta, ela vai ser... Eu já passei por isso, já ouvi isso da minha Laricinha lá, né? Pegou a minha altura do meu marido, eu, ai, meu Deus... Deve ser o Dr. Chagas, que é o nosso professor. Não. E aí, ela falou, não, vamos esperar mais um pouquinho. A gente fez, né, o raio-x da idade óssea, etc. Mas ela tem lá a média de altura dela, enfim. Eu tenho 1,59. Eu falei assim, se eu ficar pelo menos com 1,59, no mínimo eu. Não, ela está pequena ainda, ela tem 10 anos, né? Ela tem 10 aninhos e a Mariana tem 12. A Mariana já é um pouco mais alta, né? Já percebe que ela é um pouco mais alta. Acho que ela puxou mais o pai, que não é tão alto, mas tem uma estatura boa, acho que é 1,77, 78. É igual lá em casa, assim. eu tenho 1,77, minha esposa 1,58. Ora, estamos aí. Já tem filhos? Ainda não. Que bom. Bom, e aí, por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu gostaria muito que ela crescesse mais. Isso é importante falar. Sempre tem algo a ser feito que não é o hormônio. O hormônio de crescimento, esse tratamento caro que nós falamos, ele é injetável, é uma injeção todos os dias, que a família faz em casa. Não é uma injeção dolorosa, é uma aplicação subcutânea. As próprias crianças e adolescentes fazem, mas esse é reservado para a deficiência de hormônio de crescimento e para algumas síndromes específicas. A síndrome de Turner, síndrome de Russell-Silver, alguns quadros específicos. As crianças que nasceram muito prematuras e eram muito pequenas podem beneficiar do hormônio de crescimento também. Para os casos em que não tem deficiência ou pode usar o hormônio de crescimento, sempre tem como otimizar, né? Se tem um déficit nutricional, muitas vezes não é aquela desnutrição em que a criança está magra e precisa engordar, mas muitas vezes um déficit de um micronutriente, uma anemia, né? Ou uma doença, a doença endócrina mais comum que leva à parada do crescimento são problemas da tireoide, que são muito comuns em criança, hipotireoidismo, e aí tem que repor o hormônio da tireoide. Então, numa criança pequena, tem sempre algo a ser feito, não necessariamente o hormônio de crescimento, mas promover questões de saúde, descobrir uma doença crônica, uma asma e estabelecer um tratamento adequado, melhorar a alimentação, sempre tem o que ser feito. Que bom. O importante é que a gente sempre leve os nossos filhos ao pediatra, acompanhe o crescimento deles, acompanhe a saúde deles. E se alguma coisa precisar ou puder ser feita, aí eles vão, com certeza, indicar a melhor maneira, o melhor caminho. Sim, esse é o recado, né? O hormônio não é para todo mundo, que essa é a demanda. Chega os pais nos consultórios, nós lemos na internet que tem hormônio de crescimento e a gente quer usar. O hormônio tem efeitos colaterais, tem um alto custo, é injetável, então é reservado para casos específicos. É realmente necessários, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.